tudo quanto é coisa que eu produzo para os meus alunos, fica ali guardado, tá bom? Hoje, então, é dia 28 de abril, nós vamos para uma aula de história. A temática hoje é a respeito da reforma protestante. O que é essa tal de reforma protestante? Ana Caroline, você está presente ou não? Então, o que é Sim, essa... professor. Beleza, que você estava caladinha, eu não sabia se você estava aí ou não. O que é essa reforma protestante? Lá na Europa, não no Brasil, tá? Europa, século XVI começa em 1501 e vai até 1600, século XVI. Ó, que isso aí faz muito tempo, hein? Lá na Europa, quem comandava tudo era a igreja. Então, a igreja católica, e só existia uma igreja, a igreja católica, né? Que nem hoje que existe a Assembleia de Deus, Cristo Redentor, e tem um monte de coisa que não falta no Brasil, é a igreja. Tem tudo quanto é espécie. Mas naquela época, só existia a igreja católica. E ela tinha todo o poder. Tinha todo o poder. Né? E eles manipulavam a situação. Né? Por exemplo, assim, só podia fazer parte da igreja quem era nobre, quem tinha dinheiro. Então, eles faziam de tudo para manter o poder dentro da família. Né? Por exemplo, assim, eu era um nobre, eu tinha um filho, né? tinha lá meus filhos. Né? O primeiro filho, ele ia herdar tudo que era meu. O segundo filho, esse aí é para a igreja. Por quê? Porque você ter um parente na igreja, você já tinha sua situação garantida. E o terceiro, professor? O terceiro ia ajudar o primeiro. E o quarto também ia ajudar o primeiro. E o quinto, o primeiro. Então, o primeiro filho que ficava com toda a responsabilidade de mandar em tudo. O segundo já ia para a igreja. Tá bom? Isso aí existia muito nessa época. E nessa época, tudo aquilo que a igreja falava era tido como verdade. E muitas vezes, gente, acreditem se quiser, ah, o padre, ele tinha caso com as fiéis do lado, né, que moravam ali naqueles vilarejos e tudo. Era uma sacanagem que você não imagina, não imagina. Era muita, como eu disse, né, era muita falcatrua. Eles tinham até um negócio lá nessa época que chamava, o professor do CMSP falou, chamava indulgência. O que é indulgência, gente? Digamos assim, eu sou um nobre, né? Eu faço um monte de maldade, isso, aquilo, eu mato, eu faço e aconteço ali naquela época. E daí eu chego uma hora e falo, eu vou procurar o padre e vou falar com ele para ele me vender uma indulgência. O que é essa indulgência? Era um documento que o padre fazia, olha só a sacanagem, gente, isso aí não existe. Eu, padre fulano de tal, autorizo fulano de tal, né, a entrar no céu. E assinava. Aquilo dali era como se fosse um documento. Quando a pessoa morria, ela era enterrada, segurando aquele papelzinho. Para quando chegar no céu, falar, opa, São Pedro, né, na porta, né, do céu, né, aquele monte de chave. Já falava para ele assim, mas você está aqui por quê? Ele já pegava o papelzinho e falava, tá aqui São Pedro, ó. Eu comprei minha indulgência lá embaixo com o padre tal. Daí São Pedro olhava e falava, não, então você está liberado, você pode entrar. Imagina que eles acreditavam nisso. Indulgência é o nome disso aí, né? Carta de indulgência. Como se você pudesse comprar. Isso daí, gente, era, digamos assim, uma das coisas que aconteciam com relação à religião nessa época, né? Eles usavam muito a religião para manipular o povo, tá? Não é muito diferente de hoje, né? Vamos e venhamos, né? Vamos e venhamos. Né? Tem muita gente que acredita em cada coisa que você fala assim, não acredito que negou hoje, século XXI, acredita nesse tipo de coisa, né? Sabe, sei lá, comprar produto, camiseta, cruzinha, santinho, achando que a vida vai melhorar porque ele tem aquele negócio. Isso aí sabe, perdurou até nos dias de hoje. É brincadeira, mas até é resquício do nosso passado. Daí, então, um monge católico, né? O nome dele era Martim Lutero. Esse Martim Lutero, ele foi fazer uma visita no Vaticano, que era a central da Igreja Católica, e foi lá e percebeu a riqueza. Gente, quanta riqueza! Aquele teto todo de ouro, muita riqueza que acumulou. E daí falou, mas como que a igreja pode ser tão rica, e o povo tão pobre,
tão ignorante, tão manipulado. E daí ele pegou e escreveu tudo aquilo que tinha de errado na igreja, foi lá na central, né? Na igreja central, da onde ele vivia, na Alemanha, e colou na porta. Gente, o povo, claro que nem todo mundo sabia ler, mas os que sabiam ler, ia lá e lia para os outros, aquilo dali ganhou uma dimensão enorme. A igreja começou a perseguir o tal do Martim Lutero, porque ele fez isso. E o povo começou a acordar. Começou a falar, pô, sabe que esse padre não está certo, não está errado, não. Que eu já vi mesmo aquele padre aí tem 3 filhos com aquela mulher, né? Aquele outro ali, ele faz a missa totalmente errado, né? E sabe como que eles... Por exemplo, a missa naquela época, ela era feita em latim. Sabe quem que sabia falar latim? Só quem era da igreja. Só quem era da igreja. A gente tinha rei, princesa, príncipe, nobres que nem sabiam ler e escrever. Imagina o povo, né? Então o povo era muito enganado. Imagina só ele fazendo uma missa, né? Falar assim: ó, oh, vocês são todo um bando de otário. E o povão: amém. Vocês vão me dar dinheiro porque vocês são um bando de idiota. Daí todo mundo: amém. Quer dizer, mas eles não sabiam o que o padre estava falando. Tudo que tinha escrito era em latim. E nessa mesma época, gente, começou a ter uma mudança, porque apareceu quem nessa história? Um alemão chamado Gutenberg. O Gutenberg, ele inventou a imprensa. A imprensa é de fazer livro. E daí, o primeiro livro assim que eles fizeram questão de multiplicar os montes foi o quê? A Bíblia. Aí o pessoal podia ler. E ler a Bíblia na sua própria língua. E entender o que estava escrito. Entenderam? Entender o que estava escrito quer dizer o quê? Você passava a interpretar aquilo que estava escrito. Não ia mais depender do padre para te falar o que estava escrito. Por quê? Porque os padres dessa época, eles liam aquilo e falavam aquilo que era interessante para eles, né? E agora o povo começou a ler e a perceber que o Martim Lutero estava certo, que não era nada daquilo que estava escrito ali, que o padre falava. Então ele começou a ler, a entender e a discutir, e isso daí fez com que a igreja, gente, fosse obrigada a fazer uma reforma. Expulsar todos aqueles padres que roubava a igreja, todos aqueles padres que pegava tudo que era da igreja, aqueles padres que era casado, aqueles padres que era filho, aqueles padres que tinha posses. Imagina só o que era para ser da igreja, ficar no nome do padre, né? E daí, o que aconteceu? Isso tudo trouxe uma transformação enorme. Eu separei para vocês um videozinho que conta essa história da Reforma Protestante. E eu gostaria muito que vocês vissem esse vídeo. E eu vou partilhar esse vídeo aqui com vocês. É coisa rápida, tá bom? Depois que acabar esse vídeo, a gente volta a fazer um fechamento disso aqui. Tudo bem? Topa? Todo mundo topa? Beleza? Pode ser? Beleza. Legal. Então eu vou partilhar esse vídeo. Pode ser. Vou partilhar esse vídeo só para vocês verem, tá bom? Vocês estão vendo isso daí? Vocês estão vendo isso daí, não? Sim. Tô. Legal, né? Ó, chama A Reforma Protestante, saiu da Idade Média, né? Ideias políticas e o absolutismo. O que era absolutismo? Era quando o rei, ele achava que só ele mandava em tudo. Isso era o absolutismo, né? Tinha até um rei francês, ele falava "l'état c'est moi", em francês, sabe o que significa? Eu sou o Estado, eu sou o governo, eu sou o país. Quer dizer, só ele que queria mandar no negócio, né? E daí, nessa época, começou a cair esses reis absolutistas, né? Todo o poder da igreja. Então, foi um momento, assim, de transformação. Vamos para o nosso vídeo para a gente entender melhor, tá bom? Qualquer coisa, me dá o toque que eu falo com vocês. Mas vamos lá. Uma outra coisa, gente. Eu vou mutar o meu fone daqui para não sair o som que tem aqui, o som do vídeo ficar melhorzinho, tá bom? Então, vou fechar o meu som.
em conflito direto com a Igreja Católica, que um monge alemão publicou na porta do castelo de Wittenberg 95 teses criticando e pondo em debate várias práticas da Igreja Católica. Há 502 anos atrás, Martinho Lutero, um monge alemão, publicou na porta do castelo de Wittenberg 95 teses criticando e pondo em debate várias práticas da Igreja Católica. Isso acabou por desencadear acontecimentos que hoje conhecemos como a Reforma Protestante. Voltemos ao século XVI. A Europa tinha acabado de sair da Idade Média, estavam surgindo novos ideais, novas políticas. O absolutismo estava ganhando força, o que fez com que os reis entrassem em conflito direto com a Igreja Católica, que até então detinha o poder. Os nobres e camponeses também não estavam muito felizes com a Igreja, já que ela possuía a maior parte das terras e ainda cobrava impostos muito altos. Para completar, a burguesia, que tinha surgido com o fim da Idade Média, também não ia muito com a cara da Igreja, porque ela condenava a usura, o acúmulo de lucro. Beleza, mas o que os teólogos achavam da Igreja? Bom, nos séculos passados apareceram algumas pessoas que se opuseram às práticas da Igreja Romana, como John Wycliffe e John Huss, mas eles não conseguiram mudar tanta coisa assim. Algumas das críticas feitas por eles eram que só quem falava latim tinha acesso à Bíblia, que a Igreja Católica tinha se afastado do Evangelho pregado por Jesus e pelos apóstolos. Para eles, os principais problemas da Igreja Católica na época eram a crença no purgatório, a adoração a santos, várias superstições como a venda de relíquias ou peregrinações a lugares considerados santos, e a corrupção interna da Igreja, com vários papas bem controversos. Mas, dentre todos os problemas, talvez o maior daquele tempo era a venda de indulgências. Basicamente, pagar pelo perdão dos pecados. Deixa eu explicar isso direito. O imperador do Sacro Império Romano Germânico era eleito por 7 pessoas, 4 príncipes e 3 arcebispos. Acontece que, na época, quando estava perto de escolher o novo imperador, um cargo de arcebispo estava vago. Então, uma das famílias que já tinham um voto resolveu pegar esse cargo vago para ter direito a 2 votos. Alberto de Brandemburgo ocupou esse cargo de arcebispo, só que ele era muito novo para exercer a função, então a família teve que comprar a autorização. Na verdade foi um suborno, né? Mas eles tiveram que comprar a autorização para o cargo. É claro que eles ficaram muito endividados por causa disso. Aí o Papa, muito sagaz, deu permissão para Alberto vender indulgências para pagar a dívida e a metade do valor iria para a igreja construir a Basílica de São Pedro. E é partindo daqui que entramos na primeira etapa da reforma. Martinho Lutero era um monge e professor de teologia da Universidade de Wittenberg. Lutero tinha algumas discordâncias com a Igreja Católica, mas nada muito grande a princípio. Alberto então nomeou Johann Tetzel para vender as indulgências na Alemanha. Tetzel, na verdade, era um pouco exagerado ao falar das indulgências, então, quando ele chegou em Wittenberg, Lutero resolveu fazer algo a respeito. No dia 31 de outubro, ele publicou na porta do castelo de Wittenberg 95 teses criticando a venda de indulgências e várias outras práticas da igreja. Mas, calma, não foi nada revolucionário. Era completamente comum pessoas pendurarem na porta do castelo assuntos para entrar em debate. Só que as teses de Lutero se espalharam, isso graças à imprensa que tinha sido inventada umas décadas antes. E elas se espalharam tanto que chegou nas mãos do arcebispo, que enviou para o Papa. No ano seguinte, Lutero foi convocado para ir a Roma responder à acusação de heresia, só que ele não foi. O processo continuou rolando até que ele foi excomungado pelo Papa. Antes de continuar, é importante deixar claro que Lutero não queria separar a Igreja Católica. Muito pelo contrário, ele queria que a Igreja revesse seus princípios morais e ficasse mais próxima às doutrinas de Jesus e dos apóstolos. O racha que houve na Igreja foi consequência das ações da própria Igreja Romana. Nesse ano também rolou a Dieta de Worms, quando Lutero foi convocado para ir no parlamento e negar tudo o que ele tinha dito, e ele não fez isso. E a partir de lá foi promulgado o Edito de Worms, que considerava as ideias de Lutero como heréticas e criminosas. Então ele foi obrigado a fugir e se refugiar no castelo de Wartburg. E lá no castelo, com a proteção do príncipe, Lutero escreveu a tradução do Novo Testamento para o alemão. Alguns poucos seguidores meio radicais de Lutero começaram nessa época umas rebeliões armadas contra os nobres e o próprio Estado, mas o próprio Lutero era contra as rebeliões. Na Dieta de Speyer, em 1526, a Alemanha concedeu certa liberdade religiosa aos seguidores de Lutero, tanto que alguns príncipes até incentivaram o protestantismo em seus territórios.
Mas isso não durou muito. 3 anos depois, por causa de uma outra dieta, todas as permissões concedidas aos luteranos foram revogadas. Daí, 6 príncipes e 14 cidades livres da Alemanha apresentaram ao imperador um documento para protestar contra a decisão tomada por ele. A partir disso, essa galera ficou conhecida como protestantes. Por causa da confusão, o imperador convocou mais uma dieta, agora em Augsburg, onde foi apresentada pelos luteranos a Confissão de Augsburg, uma confissão de fé. A Igreja Católica respondeu com um documento refutando a confissão. Como tréplica, os luteranos iriam apresentar a Apologia da Confissão de Augsburg, mas o imperador rejeitou. Do mesmo jeito, eles publicaram 2 documentos que se tornaram a confissão oficial de fé das igrejas luteranas, e elas passaram a atuar mais nos territórios dos príncipes convertidos ao luteranismo. O que foi, cara? Que cara é essa? Eu tô achando que meu salário tá muito baixo. Tá, e por que você não faz uma especialização? Nessa confissão foram sistematizadas as ideias de Lutero da Bíblia, como a justificação pela fé, que diz que o homem não é salvo por seus méritos próprios ou obras, nem indulgências, mas a salvação vem única e exclusivamente de Deus. O matrimônio do sacerdote, que colocava fim ao celibato obrigatório, agora os pastores, reverendos, padres e afins luteranos poderiam casar se quisessem. Inclusive o próprio Lutero casou. O fim do culto aos santos. Lutero acreditava que não se deveriam prestar qualquer adoração ou fazer orações a santos, somente a Cristo. E 2 ordenanças deixadas por Jesus, o batismo e a ceia. A confissão é muito grande, então é só um básico aqui. E a igreja luterana não ficou apenas na Alemanha. Vários outros países também adotaram as reformas de Lutero, como Dinamarca, Suécia, Finlândia, Noruega e outros aí. Martinho Lutero não foi o único reformador, mas um dos principais foi João Calvino. Ele atuou bastante na Suíça, em Genebra. A cidade se transformou em uma espécie de centro do protestantismo na Europa, e de lá saíram muitos líderes e pós-reformadores. As maiores atuações de Calvino, no entanto, foram no campo de teologia, com seu sistema teológico, o calvinismo, junto com toda a sua teoria da predestinação. Mas relaxa, eu não vou explicar o sistema calvinista porque ele é muito extenso e eu posso acabar fazendo alguma caricatura sobre o assunto, que não é minha intenção. Aliás, isso é um vídeo de história e não de teologia. Talvez a parte mais bugada da reforma tenha acontecido lá, na Inglaterra. Os luteranos e os calvinistas estavam chegando aos poucos em solo inglês, tanto que o Novo Testamento já tinha sido traduzido para a língua, mas foi o próprio rei que reformou o país. Henrique VIII era bem católico, tanto que ele escreveu um livro contra Lutero, que fez ele ganhar o título de defensor da fé pelo Papa. Só que um dia Henrique decidiu se separar da esposa porque ela não tinha dado filhos homens a ele. Ele então pediu ao Papa para anular seu casamento para ele se casar com outra que pudesse ter filhos homens, mas o Papa negou. Por isso foi aprovado pelo parlamento o Ato de Supremacia, que rompia completamente com a Igreja Católica. Assim nasceu o anglicanismo, e o rei foi considerado o protetor e único chefe supremo da Igreja da Inglaterra. A partir daí, os católicos começaram a ser perseguidos e executados no país. A situação complicou um pouco mais quando uma das filhas de Henrique, Maria I, assumiu. Ela era católica, então começou a perseguir os protestantes. E como você deve imaginar, a perseguição aos protestantes só acabou quando Isabel I assumiu e consolidou a reforma na Inglaterra. A própria igreja anglicana é diferenciada. Ela manteve bastante a doutrina calvinista, ao mesmo tempo que preserva as tradições da Igreja Católica Romana. Toda a hierarquia, cargos eclesiais, os sacramentos, e isso tornou o anglicanismo um pouco diferente das outras igrejas da Reforma, como os luteranos, presbiterianos, batistas. E o que a Igreja Católica fez com isso tudo? Ficou assistindo e comendo pipoca? Como resposta, a Igreja Romana convocou o Concílio de Trento, que iniciou a chamada Contra-Reforma, que tinha por objetivo conter a reforma. No concílio, dentre as muitas coisas que foram resolvidas, eles reafirmaram as tradições, os sacramentos, a justificação pelas boas obras, o uso da Bíblia apenas em latim, construíram vários seminários para os padres e proibiram a venda de indulgências, que foi o grande mote da reforma. Outra coisa que foi muito importante para manter a igreja de pé foi a oficialização da Companhia de Jesus, os jesuítas, que tiveram um papel muito importante na conversão das colônias dos países católicos, inclusive o Brasil. O concílio também restaurou a Inquisição, que permitia matar quem os católicos consideravam hereges. Mas talvez valha um vídeo só para isso. Para finalizar, aqui vai uma breve sistematização das doutrinas protestantes, as doutrinas que unem todas as denominações derivadas da Reforma, chamados 5 solas.
Sola Escritura, somente a Bíblia, a revelação de Deus, é a regra de fé e prática da Igreja. Sola Gratia, a salvação é somente pela graça e vem de Deus. Sola Fide, a justificação é pela fé e pela fé somente, não por meio de boas obras. Solus Christus, Jesus Cristo é o único mediador entre Deus e os homens, e não existe salvação fora dele. Por fim, toda a glória de tudo que há no universo é devida única e exclusivamente a Deus. Soli Deo Glória. Espero de coração que vocês tenham gostado desse vídeo. Se gostaram, já sabem, deixa o like, compartilha o vídeo com seus amigos, deixem aí um comentário, uma crítica, uma sugestão. Legal. Vamos voltar para cá, gente. Vamos voltar para cá. Todo mundo está me ouvindo? Tranquilo? Como que tá? O som tá muito baixo. O meu aqui tá normal, eu consigo ouvir. Então, deve ser algum problema no seu fone, no que tá no áudio seu. Eu não sei te explicar o que pode ser. Eu fiz de tudo aqui. Bom, mas vamos lá. O que eu quero com isso? Eu quero que vocês entendam o processo que aconteceu nessa tal de reforma protestante. Ou seja, um padre, um monge, foi lá e questionou como que a igreja, qual que eram os procedimentos da igreja, né? Por causa disso, ele foi perseguido. Ele foi perseguido, encontrou abrigo em outros países, e essa forma de contestação, de protestar contra a igreja, acabou ganhando mais corpo. Ganhou tanto corpo, né, que acabou indo parar, né, esses adeptos dessa nova forma de ver a religião, acabou parando na Inglaterra. Na Inglaterra, o rei, né, também que era católico, né, a princípio não queria esses protestantes lá. Só que quando ele tentou se separar da esposa dele, porque o rei, quando ele tem um filho, o filho que assume. Só que esse rei, ele não tinha filho. Só tinha meninas, só filhas. Então, se a filha dele se casasse com outro príncipe, todo o reino dele ia para a família desse príncipe. Para que isso não acontecesse, o que ele fez? Ele quis se separar dessa esposa dele, que era, na verdade, ela era princesa da Espanha, né? Então, esse rei, no caso, se o rei lá da Espanha morresse, ele ganhava a Espanha. Só que, nesse meio tempo, a mulher dele não deu filho nenhum, então ele resolveu deixar ela de lado e casar-se com uma dama de companhia, chamava Ana Bolena. Era Ana Bolena. E daí, o que aconteceu? A Ana Bolena acabou não dando filho para ele, viu? Isso aí ele se separou da mulher dele e acabou não conseguindo um filho para substituir ele depois que ele morresse. O que aconteceu, então? A igreja lá na Inglaterra, ela pegou, então, e se separou da igreja católica e criou uma nova religião que chamava anglicanismo. Existe até hoje. Sabe a rainha, aquela velhinha rainha da Inglaterra? Então, até hoje essa tradição é mantida. Ela é a rainha e ela também é a chefe da igreja. Ela é como se fosse o papa da igreja católica. A Elizabeth, isso aí, aqui está hoje no poder, tá? Ela é não só rainha, mas ela também é chefe da igreja. Tá? Ela que comanda a igreja. Claro que ela não faz cerimônia, isso e aquilo, mas ela que apita o que pode e o que não pode fazer. Ela ainda é a chefe maior da igreja lá na Inglaterra, até hoje. Daí, o que acontece? Teve uma época que mais tarde, né, a igreja católica quis dar o troco. Né? Então ela começou a perseguir os protestantes, lembra daquelas coisas que o Lutero tinha colocado na porta? Uma delas era a indulgência, né? Que é aquele negócio de comprar um terreninho no céu. Né? Se fosse hoje, eu já ia falar, eu vou comprar um grande, porque quando meus parentes chegarem lá, já faz um puxadinho, né? No terrenão, né? Um terreno bem grande, já faz um puxadinho, já faz um condomínio lá. Mas, como eu não acredito em indulgência, eu não vou fazer isso nunca. Daí, o que acontece, gente? O nosso amigo Martim Lutero, que iniciou tudo isso, ele, se tivesse vivo, ele ia falar, poxa, ainda bem que consegui fazer tudo isso. A Igreja Católica começou a se reformar, proibiu o padre de fazer
sabe, o que ele fazia, que era se apropriar do que era da igreja, proibiu, por exemplo, a venda de indulgência. Imagina padre vendendo terreno no céu, gente. Isso aí não existe, né? E daí, então, com essa reforma, ela esperava que os católicos voltassem para a religião. Não aconteceu isso. E daí a Igreja Católica começou a perseguir. Perseguir, que daí a Igreja Católica arranjou uma forma de perseguir que chamava Tribunal da Inquisição. Eles perseguiam, torturavam as pessoas que não se diziam católicas, né? E muitas delas iam para a fogueira. Nessa época, só para ter uma ideia, nessa época a igreja acreditava no seguinte: se você tá doente, por exemplo, você tá doente, alguém chega lá e te dá um chazinho, um chá, sei lá, que nem sua mãe te dá, sua tia, sua avó te dá, tá lá com uma dor de barriga, uma dor de cabeça, você dá um chá para ela melhorou? Nossa, antes ela tivesse morrido, porque se ela melhorar, você pode ser acusado de feitiçaria. Imagina um negócio desse, gente. Você sabe por quê? Porque naquela época, para a igreja, só quem tem o poder da cura é Deus. Então, se você não fizer qualquer coisa, né, que não esteja ligada à fé, a Deus, né, a igreja, você era acusado de feitiçaria, era perseguido e morto. Quantas e quantas pessoas foram para a fogueira, gente? Um monte. Isso daí fez a perseguição às pessoas não católicas, né? Muitas dessas pessoas acabaram indo para a Inglaterra, para a Suíça, para a Finlândia, né? E acabou chegando na Inglaterra. Mais tarde, eles voltam a ser perseguidos, e daí esse povo que é protestante, sabe onde que eles vão parar? Nos Estados Unidos. Muitos deles vão para os Estados Unidos, que era o mundo novo que tinha sido descoberto, né? E o que a gente pode falar da Igreja Católica no Brasil, por exemplo, Portugal, como era católico também, né? Quando aportou aqui no Brasil, né? E dentro das naus, né? Dos navios portugueses também iam padres, né? Quando chegou aqui no Brasil, esses padres também tiveram o quê? Como missão o quê? Aumentar o número de fiéis da Igreja Católica. Então, um mundo novo, um monte de gente para você converter ao catolicismo, isso aí, nossa, a igreja adorou. Então, começou a mandar padre para transformar os indígenas aqui em católicos, né? Fazer eles aderir à fé católica. Então, teve muito, né, dessa reforma católica, né? Teve a reforma, essa chamada reforma protestante, né, que modificou a Igreja Católica, só que a Igreja Católica também teve o lado dela, que veio para cá, para a América, para aumentar o número de fiéis, tá? Basicamente, gente, o que eu queria falar com vocês era mais ou menos essa história. Vocês têm um norte, sabe, um melhor entendimento do que seria essa reforma protestante, tá bom? E por que ela chama reforma protestante? Porque foi um protesto de um monge, né, o Martinho Lutero, que deu início a essa transformação. Tudo bem? Tem alguma coisa alguma palavra, alguma coisa que vocês ficaram sem entender? O que vocês acham? Pode responder no chat, ou pode abrir o microfone e falar aí para mim, para a gente ainda finalizar essa aula. Beleza? Perguntas? Perguntas? David? Não, não pergunta, não. Beleza? Você conseguiu entender? Simone? Simone, que é a Ana, né? A Ana Caroline. Tudo bem? Beleza. Eu não sei se vocês perceberam. Você viu que a interação aqui, ela acontece bem melhor do que no CMSP. Lá no CMSP eu consigo fazer um vídeo direto para vocês. Só que vocês vão ouvir o que eu vou falar, só que vocês não vão conseguir falar comigo, só no chat. E daí isso aí fica... Nossa, é muito enrolado para conseguir, sabe, fazer uma aulinha ali consistente, tá bom? Então, por isso que eu sempre prefiro a gente vir pro MI e a gente tentar alguma coisa. Posso dar por encerrada essa aula, gente? Porque não pode avançar muito, senão acaba ficando muito confuso, tá bom? Vou pedir para vocês, ó, vocês têm as tarefas do CMSP para fazer, tem muita coisa lá para fazer, cento e tantas tarefas.
Vocês têm o CAED, né, que é lá no site da Secretaria da Educação. Vocês estão fazendo? Me responde aí no chat, pode ser no chat, pode ser na voz. Legal. A Ana Carolina já fez. Das atividades do semestre. Mas tenta entrar também lá na plataforma da Secretaria da Educação, fazer as tarefas do CAED. Lá tem matemática, história, geografia, arte, tem tudo quanto é matéria. Tá bom? Se vocês tiverem dificuldade, procure um professor, sabe? Pode ser eu, pode ser algum outro professor, pode telefonar para a escola, tá bom? Pode falar lá no grupo, tá? Porque daí eles te orientam qual é a melhor forma de você fazer, tá bom? Eu não sei se tem aluno aqui que é do 7º D de dado, mas para mim é indiferente, tá? Durante esses horários, durante as aulas de história, eu sempre vou estar com vocês, tá? Lá no link de todos, né? Naquela abinha de todos, eu sempre vou estar lá para conversar com vocês, tá bom? Qualquer coisa que eu puder ajudar, que eu puder orientar vocês, podem falar comigo que eu tô aqui para ajudar vocês, tá bom? Tudo bem? Então, posso dar por encerrada essa aula? Pode ser? Então, eu vou me despedindo de vocês com o meu cumprimento de despedida, que é sempre o mesmo. Wakanda Forever, né? Vocês assistiram Pantera Negra? Então, um Wakanda Forever para vocês e até a próxima aula. Falou? Até mais, pessoal. Tá bom? Na próxima aula a gente vai estar junto, a gente interage mais.